Eu estava organizando os documentos da casa quando o celular do meu filho tocou na mesa da cozinha. Ele tinha esquecido enquanto tomava banho. No Brasil de 2020, todo mundo vivia grudado nesses aparelhos. Então, achei estranho. Quando a tela acendeu, com uma mensagem do WhatsApp, vi o nome Advogado Dr. Silva e as palavras Inventário da Velha saltaram na prévia. Meu coração gelou. Abri a conversa e li. Consegui acelerar o processo. Quando ela morrer, a casa vira sua em 30 dias. Só não mata a velha de susto antes, senão perdemos tudo. Minha própria morte estava sendo planejada pelo filho que eu criei, na minha própria cozinha, enquanto ele se banhava com a água que eu pagava. Você já descobriu que seu próprio sangue estava contando os dias para sua morte? Que estava negociando sua vida como se fosse uma mercadoria vencida no supermercado? Eu descobri. E posso te contar exatamente como transformei essa descoberta na pior decisão que meu filho já tomou na vida dele. Meu nome é Armélia Sampaio Alencar. Tenho 75 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha 70, em plena pandemia de 2020. Era março. Lembro bem porque estava começando aquela confusão toda do vírus, e Roberto, meu único filho, tinha voltado a morar comigo depois de perder o emprego. Entre aspas mesmo, porque depois descobri que ele tinha sido demitido por roubo. Mas naquela manhã de sexta-feira, eu ainda era apenas uma mãe preocupada com o filho desempregado. Eu sempre fui daquelas mulheres que o povo chama de tradicional. Levantava às 5 da manhã, deixava o café pronto, organizava a casa, fazia as compras. Roberto me tratava como se eu fosse uma empregada doméstica com salário de aposentada. Mãe, cadê minha camisa azul? Mãe, acabou o suco. Mãe, você esqueceu de pagar minha fatura do cartão. Eu pagava tudo sem questionar, porque era meu filho, né? Meu único filho. Que idiota eu era. Naquela manhã, Roberto estava no banho há mais de meia hora. Outro hábito que me irritava, gastar minha água como se fosse grátis, quando o celular dele vibrou na mesa. 1, 2, 3 vezes. Mensagem do WhatsApp. Eu não costumo mexer nas coisas dos outros. Fui criada assim, mas a tela estava virada para cima e eu vi o nome Dr. Silva piscando. Dr. Silva. Roberto tinha me falado desse advogado algumas vezes, sempre quando eu mencionava os documentos da casa ou questões de herança. Não se preocupe com isso, mãe. O Dr. Silva já está cuidando de tudo. Eu achava esquisito porque nunca tinha pedido para ninguém cuidar de nada. Mas Roberto sempre me fazia sentir como se eu fosse muito velha para entender essas coisas complicadas. A mensagem chegou e a prévia apareceu. Consegui acelerar o processo. Quando ela morrer, minha mão tremeu. Peguei o celular. Consegui acelerar o processo. Quando ela morrer, a casa vira sua em 30 dias. Só não mata a velha de susto antes, senão perdemos tudo. Risadas. Ele estava rindo da minha morte. Subi a conversa inteira. Meses de mensagens, meses de planejamento. A velha tá durando demais. Quando você acha que ela vai bater as botas, temos que dar uma forçadinha no coração dela. E Roberto respondendo como se estivesse falando sobre o tempo. Ela tá meio enjoada esses dias, acho que tá chegando a hora. Vou começar a estressar ela mais, coração de velho não aguenta muito. O chuveiro ainda estava ligado. Roberto ainda estava cantarolando lá dentro, tranquilo, relaxado, depois de passar a manhã toda planejando minha morte por WhatsApp. Eu fiquei ali, parada, segurando aquele celular, lendo minha própria sentença de morte escrita pelo filho que eu criei, educei, sustentei por 45 anos. Filho pelo qual eu trabalhei em banco durante 30 anos. Filho para quem eu comprei esta casa. Filho que dormia tranquilo, sabendo que quando eu morresse, seria rico. Você sabe o que acontece com seu corpo quando você descobre uma coisa dessas? Não é só o coração que dispara. É tudo. Suas mãos ficam geladas, sua vista escurece. Você sente como se o chão estivesse derretendo debaixo dos seus pés. Mas o pior não é o choque físico. O pior é a clareza que vem depois. A clareza fria, cortante, que ilumina todos os sinais que você ignorou. Todas as vezes que ele me apressou para assinar documentos para facilitar. Todas as vezes que ele disse que eu estava esquecendo coisas que eu tinha certeza de lembrar. Todas as vezes que ele me fez sentir burra, incapaz,
velha demais para entender minha própria vida. Roberto queria que eu morresse, e não queria esperar. Coloquei o celular exatamente onde estava, voltei para a cozinha e continuei lavando a louça. Quando ele saiu do banho, eu estava organizando os documentos que tinha na mesa, inclusive a escritura da casa que ele tanto cobiçava. Bom dia, mãe. Que delícia esse café. Ele me beijou na testa, carinhoso, sorrindo. O mesmo beijo que deu em mim por décadas. Só que agora eu sabia que por trás daquele sorriso, ele estava calculando quanto tempo eu ainda tinha de vida. Bom dia, meu filho. Eu respondi normal, com a mesma voz de mãe que sempre usei. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que ganhava na loteria. Ele riu da própria piada, pegando o celular. Verificou as mensagens, digitou alguma coisa rápida, guardou no bolso. Naquele momento, vendo ele mentir tão naturalmente, fingir tão perfeitamente, eu entendi que meu filho não era mais meu filho. Era meu assassino. E eu precisava decidir o que faria com essa informação. A primeira coisa que pensei foi confrontá-lo ali mesmo. Gritar, chorar, expulsar ele de casa. A segunda foi ligar para a polícia. A terceira foi me perguntar quem acreditaria numa velha de 70 anos acusando o próprio filho de querer matá-la. Roberto sempre foi muito convincente. Sempre soube falar bonito, enganar as pessoas. Se eu o denunciasse sem prova, quem garante que não seria eu quem acabaria internada numa clínica psiquiátrica? Foi aí que decidi que ia jogar o jogo dele. Só que pelas minhas regras. Para entender como chegamos até ali, preciso contar quem eu realmente era antes de descobrir que meu único filho queria me matar. Armelia Sampaio Alencar, 70 anos, viúva há 10 anos, aposentada do Banco do Brasil. Parece só mais uma velhinha de Campinas, né? Pois é exatamente isso que Roberto sempre pensou de mim. Uma velhinha inofensiva que não entendia nada de dinheiro, documentos ou mundo moderno. Que burro! Eu trabalhei 30 anos no banco. 30 anos lidando com financiamentos, empréstimos, heranças, inventários, golpes de toda espécie. Eu vi filho roubando de pai, pai roubando de filho, irmãos se matando por causa de terreno. Vi viúvas sendo enganadas por noras, velhos sendo internados à força por famílias gananciosas. Eu conhecia todos os truques, todos os esquemas, todos os caminhos que o dinheiro fazia para sair do bolso de quem tinha para quem queria ter. Mas em casa, eu era só a mãe do Roberto. A mulher que fazia comida, lavava roupa e não entendia por que as contas do cartão de crédito vinham tão altas. Roberto fazia questão de me tratar como se eu fosse uma idiota. Mãe, deixa que eu cuido disso. Mãe, você não entende como funciona. Mãe, assina aqui que é só uma formalidade. E eu deixava. Por carinho, por cansaço, por acreditar que filho não faria mal para a mãe. A casa onde morávamos, onde eu morava, porque legalmente só meu nome estava na escritura, eu tinha comprado em 2010 com o dinheiro da indenização do meu marido. João trabalhou na Petrobras durante 25 anos e quando morreu, de infarto, eu recebi um valor substancial. R$300 mil na época. Em vez de guardar na poupança, decidi investir numa casa boa, num bairro valorizado de Campinas. Para garantir nosso futuro, disse para Roberto na época. Nosso futuro. Que piada. A casa custou 250 mil em 2010. Em 2020, estava avaliada em 800 mil reais. Roberto sabia disso porque ele mesmo tinha pedido a avaliação, só para curiosidade, segundo ele. Eu deixei, claro. Filho curioso sobre patrimônio da família parecia normal. Não era curiosidade, era inventário antecipado. Minha rotina era simples. Acordava às 5, fazia café, tomava meus remédios, só para pressão, nada sério. Arrumava a casa, fazia compras, assistia minha novela das 6. Roberto ficava no quarto dele a maior parte do dia, procurando emprego no computador. Pelo menos era o que ele dizia. Agora sei que ficava conversando com o tal Dr. Silva sobre formas de acelerar minha partida. Eu tinha uma vida social pequena, mas sólida. Marlene, minha vizinha e melhor amiga há 20 anos. Algumas colegas do banco que ainda viam para tomar café. O pessoal da igreja, onde eu ia todo domingo. Roberto sempre falava que eu era muito social para uma velha, como se isso fosse defeito.
Agora entendo por quê. Pessoas sociais têm testemunhas. Minhas finanças eram simples. Aposentadoria de R$ 4.000, mais o aluguel de um apartamento pequeno que eu tinha no centro. R$ 2.500 por mês. R$ 6.500 mensais. Mais que suficiente para sustentar uma casa com 2 pessoas, principalmente porque eu sempre fui econômica. Mas Roberto gastava dinheiro como se fosse infinito. Uber para tudo, delivery todo dia, roupas caras, eletrônicos. Mãe, é só um cartão de crédito, você pode pagar depois. E eu pagava, todo mês, sem questionar. As faturas do cartão dele chegavam no meu nome, porque ele tinha problemas com o CPF e não conseguia fazer cartão próprio. Mentira, claro. Ele estava negativado, cheio de dívidas que eu não sabia, mas eu pagava R$ 3, R$ 4.000 por mês só de cartão de crédito dele. É um investimento no futuro dele, eu pensava. Quando ele arrumar emprego, ele me paga de volta. Outra piada. Roberto era carinhoso na medida certa. Me beijava na testa de manhã, perguntava como eu estava, às vezes me trazia uma flor do jardim. Gestos pequenos que me faziam pensar: que sorte tenho em ter um filho tão atencioso. Ele nunca foi grosso, nunca gritou comigo, nunca me tratou mal de forma óbvia. Era o tipo de manipulação silenciosa, gradual, que você só percebe quando é tarde demais. Ele me fazia sentir velha, não literalmente, mas mentalmente. Mãe, você está esquecendo muito ultimamente. Mãe, você já tomou o remédio hoje? Mãe, você tem certeza que foi isso que o médico falou? Comentários pequenos, aparentemente inocentes, que plantavam a semente da dúvida na minha própria capacidade mental. Eu comecei a questionar minha memória. Será que eu realmente estava esquecendo coisas? Será que estava ficando senil mesmo? Roberto era tão convincente, tão preocupado, que eu mesma comecei a acreditar que estava perdendo a lucidez. Mais uma manipulação. Ele precisava que eu me sentisse incapaz para quando chegasse a hora de me internar para meu próprio bem. A relação dele com o dinheiro sempre foi estranha. Quando estava empregado, aspas, porque agora sei que foram todos empregos que ele perdeu por desonestidade, ele nunca contribuía com as despesas de casa. Mãe, estou guardando para comprar um carro. Mãe, estou investindo numa sociedade. Mãe, você entende que eu preciso ter minha reserva também, né? Reserva para quê? Para acelerar minha morte? O que mais me doía era perceber que eu tinha criado um monstro. Roberto não nasceu maldoso. Eu que o mimei demais, que nunca neguei nada, que sempre resolvi todos os problemas dele. Quando ele se meteu em confusão na escola, eu resolvi. Quando ele devia para a agiota, eu paguei. Quando ele perdeu emprego por incompetência, eu sustentei. Eu criei um homem de 45 anos que achava que o mundo devia tudo para ele, inclusive a vida da própria mãe. Naquela manhã, depois de descobrir as mensagens, eu continuei sendo a mesma Armelia de sempre. Fiz o almoço, arrumei a casa, paguei as contas. Roberto saiu para uma entrevista de emprego, provavelmente mais uma reunião com o Dr. Silva, e me deu um beijo na testa. Tchau, mãe. Se der tudo certo, hoje começa a nossa nova vida. Nossa nova vida. A vida onde eu estava morta e ele era rico. Quando ele saiu, eu me sentei na mesa da cozinha e chorei. Chorei pela mãe idiota que eu tinha sido. Chorei pelo filho que eu pensei que tinha. Chorei pelos 70 anos de vida que alguém queria roubar de mim. Mas depois de chorar, eu sequei as lágrimas e comecei a planejar. Porque se Roberto achou que poderia me matar facilmente, ele não conhecia direito a mulher que o criou. Aquela primeira descoberta no celular foi apenas o começo. Durante os 3 dias seguintes, eu fiz de conta que estava tudo normal, mas na verdade estava investigando meu próprio filho como se fosse uma detetive. Roberto não sabia, mas eu conhecia a senha do celular dele há anos. 1985, ano que ele nasceu. Típico dele, sem criatividade nenhuma. Sempre que ele esquecia o aparelho em casa ou saía para banho, eu checava as conversas. O que descobri foi muito pior do que imaginava. Dr. Silva não era só um advogado corrupto, era o líder de uma rede especializada em acelerar heranças de idosos. Eles tinham um método específico. Primeiro convenciam o familiar a dar procuração geral,
Depois, criavam situações de estresse para debilitar o idoso. E, finalmente, forçavam a internação em clínicas particulares, onde acidentes aconteciam com frequência. Sua mãe é caso fácil, Dr. Silva tinha escrito. Mulher sozinha, sem muito contato social, com patrimônio considerável. O método psicológico vai funcionar perfeitamente. 3 meses de pressão constante e o coração dela não aguenta. 3 meses. Eles tinham dado 3 meses para meu coração parar de bater. Continuei lendo. Roberto tinha enviado fotos dos meus documentos, cópias da escritura da casa, extrato da minha conta bancária. Ele tinha acesso a tudo, porque eu confiava nele. Que idiota eu fui. Já falei com a Clínica Santa Rita, Dr. Silva continuava. Eles têm experiência com esses casos. 2 dias de internação e pronto. Parada cardíaca. Natural da idade. Ninguém questiona. Clínica Santa Rita. Anotei o nome mentalmente. E o dinheiro da conta dela? Roberto perguntava. Deixa comigo. Assim que ela assinar a procuração, transferimos tudo para uma conta nossa. Quando ela morrer, já vai estar no seu nome há meses. Muito mais difícil de rastrear. Procuração. Era isso que Roberto estava tentando me fazer assinar nas últimas semanas. Mãe, é só uma formalidade para facilitar as coisas se você ficar doente. Ele tinha tentado 3 vezes e eu sempre inventava uma desculpa para adiar. Algum instinto me alertava que havia algo errado. Graças a Deus, eu ouvi meu instinto. Mas a conversa mais chocante estava numa pasta chamada Outros Casos. Dr. Silva tinha mandado prints de conversas com outros clientes. Filhos planejando a morte dos pais, noras tramando contra sogras, irmãos arquitetando o fim dos irmãos. Uma verdadeira empresa da morte disfarçada de escritório de advocacia. Dona Sebastiana foi ontem, ele tinha escrito em janeiro. Ataque do coração durante o banho no asilo. Filho dela já está com tudo liberado. 500 mil réis limpos. Dona Sebastiana. Eu conheci uma Sebastiana que morreu assim no início do ano. Marlene tinha comentado. Que triste, Roberto. Morreu de repente numa clínica particular. O filho disse que ela estava deprimida. Eles mataram Dona Sebastiana e iam me matar do mesmo jeito. Fotografei todas as conversas, cada mensagem, cada print, cada prova. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas sabia que precisava documentar tudo. Minha experiência no banco me ensinou que sem papel não há prova. Roberto voltou para casa às 6 da tarde, animado, sorrindo. Mãe, tenho uma boa notícia. Ele me abraçou com aquele carinho falso que eu agora reconhecia perfeitamente. Consegui um emprego temporário. Vou ganhar 3 mil reais por mês ajudando um advogado com uns processos. 3 mil reais. Exatamente 30% de 10 mil, que era mais ou menos o valor mensal que Dr. Silva cobrava pelos serviços dele, segundo as mensagens. Que maravilha, filho! Onde é o escritório? Aqui perto mesmo. Inclusive o Dr. Silva, é o nome do advogado, queria te conhecer. Ele disse que você precisa atualizar alguns documentos, coisas de aposentadoria e tal. Atualizar documentos, assinar a procuração. Ah, que gentileza dele se preocupar comigo. Forcei um sorriso. Quando ele quer me ver? Amanhã, se você puder. É rapidinho, mãe. Só umas assinaturas. Umas assinaturas. Minha sentença de morte em papel timbrado. Claro, filho. Você sabe que confio no seu julgamento. Roberto sorriu, satisfeito. Pensou que tinha conseguido, que a velha estava na palma da mão dele. Naquela noite, enquanto ele dormia tranquilamente, sonhando talvez com os 800 mil reais da casa, eu fiquei acordada planejando minha sobrevivência. Porque se tem uma coisa que 30 anos de banco me ensinou é que quem chega primeiro no cartório leva a melhor. E eu ia chegar muito antes dele. O encontro com o Dr. Silva estava marcado para as 2 da tarde do dia seguinte. Às 8 da manhã, eu já estava na porta do fórum conversando com minha amiga Conceição, que trabalhava no cartório há 20 anos. Conceição, preciso da sua ajuda numa coisa muito séria. Foi aí que minha vingança começou. Conceição quase desmaiou quando mostrei as mensagens do WhatsApp. 30 anos de cartório, ela disse. E nunca tinha visto uma coisa tão sórdida documentada de forma tão clara. Armélia, isso aqui é tentativa de homicídio qualificado.
Esse Dr. Silva e seu filho podem pegar até 30 anos de prisão. 30 anos. Roberto ficaria preso até os 75 anos, exatamente a idade que eu tinha naquele momento. A ironia era deliciosa. Mas precisamos de mais evidências, Conceição continuou. Print de WhatsApp é um começo, mas o Ministério Público vai querer mais coisa. Gravações, documentos, testemunhas. Gravações. Lembrei do gravador digital que João usava para gravar as reuniões na Petrobras. Ainda estava guardado na gaveta do escritório, junto com outros objetos dele. Roberto nem sabia que existia. Era pequeno, do tamanho de um pendrive. E tem mais, Conceição disse, analisando as mensagens. Esse Dr. Silva está sendo investigado pela OAB há meses. Tem várias denúncias contra ele, mas nada concreto. Suas evidências podem derrubar ele de vez. Perfeito. Minha vingança não seria só contra Roberto. Seria contra toda a rede de assassinos de idosos. Voltei para casa com um plano. Durante a tarde, enquanto Roberto estava trabalhando, conspirando, instalei o gravador embaixo da mesa da cozinha, onde ele sempre deixava o celular durante as refeições. Também baixei um aplicativo no meu celular para gravar conversas telefônicas. Sim, nós velhos também sabemos usar tecnologia quando precisamos. Às 6 da tarde, quando Roberto chegou, o jantar estava pronto e eu estava caracterizada como a viúva indefesa que ele queria que eu fosse. Filho, estou um pouco nervosa para amanhã, comecei, servindo o macarrão. Nunca gostei muito de advogado. Relaxa, mãe, o Dr. Silva é super gente boa. Você vai gostar dele. Você conhece ele há muito tempo? Alguns meses. Ele me ajudou com umas questões trabalhistas. Roberto mentiu sem pestanejar. Impressionante como ele fazia isso naturalmente. Que bom que você tem alguém de confiança para essas coisas. Eu sempre me sinto perdida com documentos. É verdade, mãe. Você sempre foi mais da área doméstica mesmo. Deixa os homens cuidarem da parte legal. Os homens. Como se ser homem fosse qualificação para alguma coisa. Eu que trabalhei 30 anos no banco, lidando com documentos mais complexos do que Roberto jamais viu na vida, e ele me tratando como se eu fosse uma analfabeta. Que papéis eu vou ter que assinar mesmo? Nada demais. Só umas atualizações para facilitar quando você ficar mais velhinha e precisar de ajuda com essas coisas. Quando eu ficar mais velhinha. Ele não conseguia nem falar sobre minha morte diretamente. Que covarde. O celular dele tocou. Mensagem do WhatsApp. Ele verificou rapidamente e digitou uma resposta curta. O gravador estava captando tudo, até o som das teclas sendo pressionadas. Depois do jantar, Roberto se trancou no quarto para terminar uns trabalhos. Eu lavei a louça, arrumei a cozinha e, quando tive certeza de que ele estava distraído, peguei o gravador e ouvi o que tinha sido captado. A conversa do jantar estava perfeita. Roberto confessando que eu sempre fui da área doméstica, que os homens deviam cuidar da parte legal, que eu ia assinar atualizações para quando ficasse mais velhinha. Qualquer juiz ouvindo isso entenderia o contexto de manipulação. Mas o melhor foi o que veio depois. Roberto saiu do quarto para buscar água na cozinha e aproveitou para fazer uma ligação. O celular estava exatamente em cima do gravador. Silva, sou eu. Ela tá confirmada para amanhã. Falei que era só atualização de documentos. Não, ela não suspeita de nada. Continua a velhinha boboca de sempre. Perfeito. Quanto tempo você acha que demora depois que ela assinar? 2 semanas? Ótimo. Não aguento mais fingir que gosto desta mulher. Não aguento mais fingir que gosto desta mulher. 45 anos fingindo amar a própria mãe. 45 anos de beijos falsos, abraços mentirosos, sorrisos calculados. Eu que pensei que pelo menos o carinho era real, mesmo que ele fosse interesseiro em outras áreas. Nada era real. Ele me odiava há décadas. Continuei ouvindo. Roberto estava empolgado, planejando o que faria com o dinheiro da casa. Primeiro vou quitar minhas dívidas, claro. Depois penso em comprar um apartamento menor, mais moderno. Esta casa é muito grande para uma pessoa só. Como assim? Que pessoa só? Ora, eu vou morar sozinho. A velha vai estar morta. Ele riu. Riu da sua própria piada sobre minha morte. O que você acha de eu viajar um pouco depois? Sempre quis conhecer a Europa. Com 800 mil dá para viver bem uns 2 anos por lá.
Eu sei que prometi 30%, mas pensa bem. Sem sua ajuda, eu nunca conseguiria isso sozinho. É um investimento de longo prazo. Roberto estava tentando enganar até o Dr. Silva. Queria pagar menos comissão do que tinha prometido. Ladrão roubando ladrão, como dizem. Amanhã ela assina e pronto. Em 2 semanas você começa o processo de estresse psicológico. Em 1 mês ela já está internada. E em 6 semanas somos ricos. 6 semanas. Minha data de execução estava marcada para 6 semanas. Não se eles me matassem primeiro. O que eles não sabiam é que eu já estava morta para eles. Morta como a mãe boba que costumava ser. Quem ia aparecer no dia seguinte seria outra pessoa completamente. Na manhã seguinte, 2 horas antes do encontro com o doutor Silva, eu estava no escritório de Conceição organizando tudo o que tinha descoberto. Ela chamou mais 2 pessoas. Delegado Ernesto, que estava prestes a se aposentar e conhecia todos os esquemas de corrupção da cidade, e promotora Luciana, especialista em crimes contra idosos. Dona Armélia, delegado Ernesto disse depois de ouvir as gravações. A senhora acabou de nos entregar o maior esquema de assassinatos contra idosos que já vi em 35 anos de polícia. Eles estavam eufóricos. Eu estava calculando. Quantas pessoas vocês acham que eles já mataram? Pelas mensagens que a senhora mostrou, pelo menos 15 nos últimos 2 anos, promotora Luciana respondeu. Dona Sebastiana foi só a mais recente. 15 pessoas, 15 famílias destruídas por ganância, 15 idosos que confiavam nos filhos e morreram por isso. E agora? O que fazemos? O ideal seria a senhora ir ao encontro, fingir que vai assinar os documentos, mas na verdade gravar tudo. Evidência em flagrante é irrefutável no tribunal. Ir ao encontro. Sentar na frente do homem que estava planejando minha morte e fingir que ia colaborar, que estava disposta a assinar minha própria sentença. Não seria perigoso? Estaremos de prontidão. A senhora usa um microfone oculto, grava as confissões e, quando der o sinal combinado, entramos no escritório. Um microfone oculto. Eu me senti numa novela da Globo. E se eles desconfiarem de alguma coisa? Pelo que vimos das mensagens, eles estão muito confiantes. Acham que a senhora é uma velhinha inofensiva. Usaremos isso a nosso favor. Inofensiva. Se eles soubessem que eu passei 30 anos destrinchando esquemas financeiros muito mais complexos que esse. Tem uma coisa que me preocupa, Conceição disse. E se Roberto suspeitar que você descobriu alguma coisa? Eles podem acelerar o processo. Era uma preocupação real. Se Roberto percebesse que eu sabia de alguma coisa, poderia tentar me matar naquela mesma noite. Envenenamento, acidente doméstico, qualquer coisa para não perder os 800 mil reais. Por isso preciso ser perfeita na interpretação, respondi. Preciso ser exatamente a mãe boba que ele espera que eu seja. Chegamos ao escritório de Dr. Silva às 2 da tarde em ponto. Era num prédio comercial antigo no centro, 9º andar, sala 905. A placa na porta dizia Escritório de Advocacia Silva em Associados. Bem tradicional, bem respeitável. Ninguém diria que ali funcionava uma empresa de assassinatos. Roberto estava me esperando no saguão, sorridente, carinhoso. Me deu um beijo na testa. O beijo do Judas, pensei. Mãe, que bom que você veio. O Dr. Silva está ansioso para conhecê-la. Dr. Silva era exatamente como imaginei. Homem de 50 anos, bem vestido, sorriso falso, aperto de mão firme demais. O tipo de pessoa que você vê e já desconfia, mas que sabe convencer quando quer. Dona Armélia, é um prazer imenso conhecê-la. Roberto fala tanto da senhora. Roberto fala tanto de mim. Aposto que fala mesmo. Sobre como eu sou velha, boba, fácil de enganar. A sala era pequena, mas bem organizada. Mesa de madeira escura, cadeiras de couro, diploma na parede, estante com livros de direito. Tudo muito profissional. Se eu não soubesse o que sabia, teria ficado impressionada. Sente-se, Dona Armélia. Vamos conversar um pouquinho antes de cuidar dos documentos. Ele queria me conhecer melhor. Avaliar meu nível de resistência, minha capacidade de suspeita, minha ingenuidade. Era o que faziam com todas as vítimas. Uma espécie de entrevista psicológica para determinar o melhor método de assassinato.
Roberto me contou que a senhora tem uma casa muito bonita em Campinas. Tenho sim. Comprei com o dinheiro da indenização do meu marido. Que inteligente! Investimento em imóveis é sempre uma boa opção. E a casa está só no seu nome? Está. João, meu marido, sempre disse que mulher tem que ter patrimônio próprio. Dr. Silva e Roberto trocaram um olhar rápido. Eles não esperavam por isso. Achavam que a casa seria automaticamente de Roberto quando eu morresse. E a senhora já pensou em facilitar as coisas para Roberto? Fazer uma doação em vida, por exemplo? Já pensei, mas tenho medo dessas burocracias todas. Sou uma pessoa simples, doutor. Por isso estamos aqui. Para simplificar tudo. Olha só. Dr. Silva pegou uma pasta e tirou vários documentos. Procuração geral, autorização para movimentação bancária, doação de bens com usufruto, todos os papéis que precisavam para me roubar legalmente. São só umas atualizações, dona Armélia. A senhora assina hoje e fica tranquila para o resto da vida. Para o resto da vida, que no caso seriam 6 semanas. Posso ler antes? Claro, mas é muita informação técnica. Vai dar dor de cabeça numa pessoa que não está acostumada com juridiquês. Juridiquês. Como se eu nunca tivesse visto um contrato na vida. Peguei os documentos e comecei a ler. Era exatamente o que esperava. Procuração geral irrevogável. Transferência imediata de todo o patrimônio para Roberto, autorização para internação médica em caso de incapacidade mental temporária ou permanente. Minha morte estava ali, disfarçada de proteção familiar. É muita coisa mesmo, fingi estar confusa. Roberto, você tem certeza de que é necessário? Tenho, mãe. É para seu próprio bem. Para meu próprio bem. A frase favorita de todos os filhos que querem matar os pais. Olha, dona Armélia, Dr. Silva interveio. Se a senhora preferir, pode levar os documentos para casa e assinar com calma. Sem pressa. Sem pressa. Ele estava sendo gentil demais, suspeito demais. Não, não. Se vocês dizem que é importante, eu confio. Peguei a caneta. Onde eu assino? Roberto sorriu. Dr. Silva relaxou. Eles acharam que tinham conseguido. Comecei a assinar. Documento por documento, assinatura por assinatura. A cada papel, eu estava oficialmente mais próxima da morte, só que eles não sabiam que cada assinatura estava sendo gravada. Cada palavra estava sendo documentada. Cada prova do crime estava sendo coletada pelos equipamentos que eu carregava. Quando terminei, doutor. Silva guardou os documentos numa pasta lacrada. Pronto. Agora a senhora pode ficar tranquila. Roberto vai cuidar de tudo. E quando essas atualizações entram em vigor? Imediatamente. A partir de hoje, se acontecer alguma coisa com a senhora, Roberto já tem autorização legal para tomar todas as providências necessárias. Se acontecer alguma coisa comigo. Quando ele e Roberto fizessem alguma coisa comigo. Que alívio saber que estou protegida. Saímos do escritório. Roberto estava eufórico. Dr. Silva satisfeito, e eu, aparentemente, aliviada. A viúva boba tinha sido enganada mais uma vez. Só que desta vez, quem estava sendo enganado eram eles. Naquela noite, enquanto Roberto comemorava com cerveja e ligações animadas para Dr. Silva, eu estava no meu quarto planejando a operação mais complexa da minha vida. O microfone oculto tinha funcionado perfeitamente. Cada palavra de Dr. Silva estava gravada, cada confirmação de Roberto estava documentada. Eu tinha evidências suficientes para mandar os dois para a prisão por décadas. Mas prisão não era suficiente, não para mim. Roberto queria minha morte? Então teria. Mas não a morte física, a morte civil, a morte social, a morte financeira. Ele ia descobrir o que significava morrer em vida. Liguei para Marlene. Minha amiga estava preocupada porque eu tinha ficado estranha nos últimos dias. Armélia, você está bem? Notei que anda meio distante. Marlene, preciso te contar uma coisa. Mas tem que prometer que vai guardar segredo até eu dar o sinal. Contei tudo. As mensagens, os planos, a rede de assassinatos, o encontro no escritório. Marlene ficou em choque. Meu Deus, Armelia! E agora? Agora vou mostrar para meu filho o que acontece quando se subestima uma mulher de 70 anos.
O plano era simples na essência, mas complexo na execução. Eu ia simular um problema cardíaco, convencer Roberto de que o estresse dos últimos dias estava afetando minha saúde. Marlene, que foi técnica em enfermagem por 20 anos, ia me ajudar a criar sintomas convincentes. Enquanto Roberto pensasse que o plano estava funcionando, eu estaria coletando mais evidências, documentando mais crimes e preparando a armadilha final. Mas, Armélia, isso não é perigoso? E se eles tentarem acelerar o processo? Por isso vou simular sintomas leves primeiro. Nada que justifique internação imediata. Quero que eles se sintam confiantes, relaxados, certos de que estão no controle. O primeiro sintoma apareceu 3 dias depois. Durante o café da manhã, fingi uma pequena falta de ar. Roberto, estou me sentindo meio estranha. Ele imediatamente ficou alerta, não de preocupação, de expectativa. O que você está sentindo, mãe? O peito meio apertado. Deve ser o café muito forte. Você quer que eu leve no médico? Muito ansiosa, a resposta dele. Como se estivesse torcendo para que fosse algo sério. Não, já passou. Deve ter sido impressão. Ao longo da semana, repeti o teatro algumas vezes. Sempre sintomas leves, sempre com Roberto observando atentamente, sempre com ele ficando meio decepcionado quando eu melhorava rapidamente. Enquanto isso, continuei investigando. Descobri que Dr. Silva tinha uma conta offshore, onde depositava o dinheiro das heranças aceleradas. Descobri os nomes de outros advogados envolvidos no esquema. Descobri que a Clínica Santa Rita recebia comissão por cada paciente que morria lá. Era uma operação milionária, e Roberto era apenas um peão nesse jogo. Uma semana depois da assinatura dos documentos, recebi uma ligação de Conceição. Armélia, temos novidades. Conseguimos ordem de prisão preventiva contra Dr. Silva e mais 6 pessoas da rede. Mas precisamos prender em flagrante para garantir que ninguém escape. E como fazemos isso? Você vai fingir que está realmente doente. Quando eles tentarem interná-la na clínica, estaremos esperando. Era arriscado. Muito arriscado. Se algo desse errado, eu poderia morrer de verdade. Quantas vidas isso pode salvar? Dezenas, talvez centenas. Esse esquema está ativo há mais de 5 anos. Centenas de vidas, centenas de famílias que poderiam ser destruídas como a minha estava sendo. Então vamos fazer. Na manhã de quinta-feira, 2 semanas depois do encontro no escritório, executei a performance da minha vida. Durante o café, comecei a me sentir mal. Suor frio, falta de ar, dor no peito. Roberto, me ajuda! Ele veio correndo, não de preocupação, de animação. O que foi, mãe? Meu peito está doendo muito, não consigo respirar direito. Calma, vou ligar para o médico. Médico. Dr. Silva tinha recomendado um cardiologista específico, Dr. Henrique, que também fazia parte do esquema. Não, acho que está passando. Não, mãe, melhor não arriscar. O Dr. Silva conhece um cardiologista muito bom. Claro que conhece. Roberto ligou para Dr. Silva, que imediatamente recomendou uma consulta urgente com Dr. Henrique. A máquina estava em movimento. 2 horas depois, eu estava no consultório de Dr. Henrique, fingindo sintomas cardíacos, enquanto ele fazia um diagnóstico completamente fraudulento. Dona Armélia tem sinais de insuficiência cardíaca aguda. Recomendo internação imediata para observação. Roberto fingia preocupação, mas estava radiante. É sério, doutor? Pode ser. Na idade dela, esses problemas evoluem rapidamente. Melhor não arriscar. Onde ela deveria ficar internada? Recomendo a Clínica Santa Rita. Eles têm uma ala especializada em cardiologia geriátrica. Clínica Santa Rita. O lugar onde pessoas como eu iam para morrer. Se vocês acham que é necessário, fingi resignação. É o melhor para a senhora, dona Armélia. Vamos cuidar muito bem da senhora. Cuidar muito bem. Até eu morrer de causas naturais. Roberto assinou todos os papéis da internação. Autorização para procedimentos, permissão para medidas extremas em caso de emergência, consentimento para sedação se necessário. Minha morte estava oficialmente autorizada. O que eles não sabiam é que a partir do momento em que entrássemos na clínica,
Todo o esquema seria filmado e gravado pela Polícia Federal. Dr. Silva, Dr. Henrique, Roberto e toda a equipe da Clínica Santa Rita seriam presos em flagrante. A vingança estava apenas começando. A Clínica Santa Rita era exatamente como eu imaginava que seria um local de extermínio disfarçado de hospital. Limpa, moderna, com uma equipe sorridente demais e perguntas específicas demais sobre minha situação familiar. A senhora tem outros filhos além do Roberto? Perguntou a enfermeira durante a internação. Não, ele é filho único. E parentes próximos? Não, somos só nós dois. Que bom! Assim Roberto pode cuidar de tudo sem complicações. Sem complicações. Sem testemunhas, quiseram dizer. Roberto assinou todos os papéis como se estivesse comprando um carro. Autorização para sedação, consentimento para procedimentos invasivos, permissão para medidas excepcionais em caso de emergência. Cada assinatura dele era mais um passo em direção à minha morte programada. Mãe, você vai ficar bem aqui. É só até os exames ficarem prontos. Que exames, Roberto? Os que vão mostrar que eu morri de causas naturais. Você vai me visitar? Claro, todos os dias. Mentira. Segundo as mensagens que eu tinha interceptado, Roberto só voltaria quando o Dr. Silva ligasse, avisando que o problema tinha sido resolvido. Mas o que nenhum deles sabia é que o quarto onde me colocaram estava sendo monitorado pela Polícia Federal. Cada conversa seria gravada, cada procedimento seria filmado, cada tentativa de assassinato seria documentada em alta definição. Dr. Henrique apareceu na primeira noite com uma seringa. Dona Armélia, vou aplicar um calmante para a senhora dormir melhor. Calmante. Na linguagem deles, significa primeira dose do coquetel letal. Doutor, eu não gosto muito de remédio injetável, não posso tomar um comprimido? O injetável funciona mais rápido. A senhora vai sentir um alívio imediato. Alívio permanente, ele quis dizer. Doutor, posso fazer uma pergunta? Quantos pacientes da minha idade conseguem se recuperar de problemas cardíacos? Ele hesitou. Essa não era uma pergunta que as vítimas costumavam fazer. Depende de cada caso, Dona Armélia, mas a senhora está em boas mãos. É que eu fico pensando, se acontecer alguma coisa comigo, meu filho vai ficar muito sozinho. O Roberto é um rapaz forte. Ele vai saber lidar com qualquer situação. Qualquer situação. Inclusive minha morte. Dr. Henrique preparou a seringa com todo o ritual médico necessário. Álcool, algodão, técnica impecável. Se eu morresse, ninguém questionaria a competência dele. Pode doer um pouquinho, ele disse, aproximando a agulha do meu braço. Foi quando aconteceu o que eles menos esperavam. Eu comecei a gritar. Socorro! Socorro! Ele está tentando me matar! Dr. Henrique ficou paralisado. A enfermeira correu para o quarto. Roberto, que estava na recepção, apareceu desesperado. Mãe, o que aconteceu? Ele disse que ia me dar um calmante, mas eu ouvi ele conversando no corredor. Disse que era para eu não acordar mais. Era mentira, claro. Mas uma mentira baseada na verdade. Dona Armélia, a senhora deve ter ouvido errado. Dr. Henrique tentou se explicar. Era só um calmante mesmo. Não, eu sei o que ouvi. Vocês querem me matar. O escândalo chamou a atenção de outros pacientes, de outras famílias. Dr. Henrique estava suando frio. Roberto estava pálido. A situação tinha saído do controle deles. Mãe, você está confusa por causa do problema no coração. Roberto tentou me acalmar. O doutor só quer te ajudar. Eu não estou confusa. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Dr. Henrique guardou a seringa rapidamente. A primeira tentativa de assassinato tinha falhado. Vamos dar um tempo para a senhora se acalmar, ele disse. Voltamos mais tarde. Mais tarde, quando houvesse menos testemunhas por perto. Roberto ficou comigo até eu me acalmar. Na verdade, fiquei observando como ele reagia à possibilidade de que eu soubesse de alguma coisa. Mãe, por que você falou aquilo? O Dr. Henrique é um profissional sério. Filho, eu posso estar velha, mas não sou surda. Ouvi ele falar no telefone sobre resolver meu caso esta noite. Roberto ficou tenso. Será que Dr. Henrique tinha sido descuidado? Deve ter sido sobre outro paciente, mãe. Você tem certeza de que posso confiar nele?
Tenho, mãe. O doutor Silva me garantiu que ele é o melhor cardiologista da cidade. Doutor Silva me garantiu, como se a recomendação de um assassino fosse tranquilizadora. Está bem, mas se eu morrer aqui, você vai investigar, né? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Mãe, não fala assim. Você não vai morrer. Promete que se acontecer alguma coisa estranha, você vai investigar? Roberto estava num dilema. Se prometesse investigar a própria conspiração dele, seria ridículo. Se não prometesse, eu ficaria mais suspeita. Prometo, mãe, mas não vai acontecer nada. Perfeito. Agora eu tinha Roberto prometendo investigar o próprio crime. A ironia estava cada vez melhor. Na segunda noite, eles tentaram uma abordagem diferente. A enfermeira-chefe, uma mulher de 45 anos com sorriso falso, veio conversar comigo. Dona Armélia, soube que a senhora ficou nervosa ontem. Fiquei. Não gostei do jeito que o doutor falou. Entendo perfeitamente. Pacientes da sua idade ficam mais sensíveis mesmo. É normal. Mais sensíveis. Como se questionar uma tentativa de assassinato fosse sensibilidade excessiva. Trouxe um calmante em comprimido para a senhora, muito mais suave que injeção. Ela mostrou 2 comprimidos brancos numa bandejinha de hospital. Que tipo de calmante? Diazepam, muito usado em pessoas da sua idade. Diazepam em dose normal é calmante. Em dose alta, misturado com outros medicamentos, é letal. Principalmente em idosos com problemas cardíacos. Posso ver a bula? Ela hesitou. A senhora não precisa se preocupar com isso. É só tomar e relaxar. Enfermeira, trabalhei 30 anos no banco. Sempre leio tudo antes de assinar ou tomar. É mania minha. A referência ao banco a deixou nervosa. Pessoas que trabalham em banco conhecem documentos, sabem fazer perguntas, têm contatos importantes. Vou buscar a bula para a senhora. Ela saiu do quarto e eu ouvi ela conversando no corredor com alguém ao telefone. Doutor Silva, temos um problema. A velha está mais esperta que vocês falaram. Está pedindo bula de remédio, fazendo perguntas. Não, ela não parece senil. Acho que precisamos ser mais cuidadosos. Mais cuidadosos. Tradução. Vamos tentar te matar de forma mais discreta. Quando ela voltou com a bula, eu li cada linha com atenção exagerada. Dosagem recomendada para adultos, 5 a 10 mg. Quantos mg tem esses comprimidos? São de 10 mg cada. 2 comprimidos de 10 mg. Não é dose demais para uma pessoa da minha idade? Ela estava suando. O Dr. Henrique receitou essa dosagem específica para o seu caso. Posso falar com ele antes de tomar? Ele já foi embora. Só volta amanhã de manhã. Que conveniente. O médico prescreve uma dose suspeita e some, deixando a enfermeira aplicar o golpe final. Então vou esperar até amanhã. Nunca tomo remédio sem falar com o médico. A frustração dela era visível. Dona Armélia, a senhora precisa descansar. Está muito agitada. Estou agitada mesmo. Sabe por quê? Porque tenho a impressão de que vocês não querem me curar. Querem me matar. Foi a segunda vez que usei essa palavra. A primeira foi impulsiva, para evitar a injeção. Desta vez foi calculada, para ver a reação dela. Que absurdo, Dona Armélia! Por que pensaria uma coisa dessas? Porque vocês estão com muita pressa para me dopar. Porque fazem perguntas estranhas sobre minha família. Porque o doutor quer aplicar remédios que nem explicou direito. Cada acusação era um tiro certeiro. Ela estava claramente desconfortável. A senhora está paranoica por causa do estresse. É comum em pacientes cardíacos. Paranoica. A palavra favorita de quem quer que você ignore seus próprios instintos. Pode ser. Mas vou continuar paranoica até ter certeza de que vocês querem mesmo me ajudar. Ela saiu do quarto sem insistir nos comprimidos. No corredor, ouvi ela fazendo outra ligação. A situação está complicada. Ela está muito desconfiada. Não sei se vamos conseguir hoje. Está bem, esperamos até amanhã. Até amanhã. Mais um dia de vida que eu tinha ganhado com inteligência pura. Roberto apareceu na manhã seguinte, preocupado com os relatos da enfermagem. Mãe, as enfermeiras disseram que você não quer tomar os remédios. É verdade, não confio neles. Por que não? Porque tem pressa demais para me dopar. Porque fazem perguntas estranhas.
Porque tenho medo de não acordar mais. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Estava calculando se podia acelerar o processo ou se precisava ter mais paciência. Mãe, você está sendo paranoica. Paranoica de novo. Aparentemente era a palavra do dia. Filho, posso te fazer uma pergunta séria? Claro. Se eu morrer aqui, você vai ficar triste? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Que pergunta é essa, mãe? Claro que vou ficar triste. Mas vai ficar triste quanto tempo? 1 mês? 1 ano? Mãe, porque eu fico pensando, você é novo ainda, tem a vida toda pela frente. Vai casar, ter filhos, não pode ficar sofrendo por uma velha para sempre. Roberto não sabia o que responder. Se dissesse que sofreria para sempre, seria mentira óbvia. Se dissesse que superaria rápido, pareceria insensível. Você sempre vai estar no meu coração, mãe. No seu coração. Que resposta mais genérica. E o que você vai fazer com a casa se eu morrer? Mãe, não vamos falar sobre isso agora. Por que não? É importante. Você vai morar lá? Vai vender? Vai alugar? Eu não sei. Não pensei sobre isso. Mentiroso. Ele já tinha pensado em cada detalhe. Vender por 800 mil, quitar as dívidas, viajar para a Europa. Porque se você quiser vender, tudo bem. Não vou ficar chateada no céu, não. Mãe, para com isso. Só estou tentando facilitar as coisas para você, filho. Sei que você tem dívidas. Roberto congelou. Que dívidas? Aquelas do cartão de crédito que eu pago todo mês. Achei que você sabia que eu sabia. Ele relaxou. Pensou que eu estava falando apenas dos cartões que ele usava em meu nome. Ah, isso. Vou te pagar de volta quando arrumar um emprego melhor. Um emprego melhor. Tipo gerenciar minha herança. Não precisa me pagar nada, filho. Só quero que você seja feliz. Que você seja feliz matando sua própria mãe. O absurdo era tão grande que eu quase ri. No terceiro dia de internação, Dr. Silva apareceu pessoalmente para avaliar meu caso. Era a primeira vez que o via depois do encontro no escritório, e foi difícil não demonstrar o ódio que sentia por ele. Dona Armélia, como a senhora está se sentindo? Melhor, doutor. Acho que foi só um susto mesmo. Ele ficou contrariado. Eu deveria estar piorando, não melhorando. Os exames mostram algumas irregularidades no coração. Nada muito sério, mas que requer cuidado. Que exames? Eu não tinha feito exame nenhum. Que tipo de irregularidades? Arritmia leve, pressão um pouco alterada. Coisas típicas da idade. Típicas da idade. A desculpa perfeita para qualquer morte suspeita. Doutor, posso ver os exames? São muito técnicos, Dona Armélia. A senhora não entenderia. Não entenderia. Como se eu fosse analfabeta. Mesmo assim, gostaria de ver. Sempre fui curiosa com essas coisas. Dr. Silva trocou um olhar com Dr. Henrique, que estava no quarto também. Vamos buscar os exames para mostrar para a senhora. Eles saíram do quarto e eu ouvi uma discussão acalorada no corredor. Que exames, Silva? Ela não fez exame nenhum. Improvisa alguma coisa, pega exames de outro paciente. E se ela descobrir que não são dela? Uma velha de 70 anos não vai descobrir nada. Uma velha de 70 anos que trabalhou 30 anos no banco, que conhece fraude quando vê uma, que está gravando cada palavra que vocês falam. Eles voltaram com alguns papéis que claramente não eram meus exames. Aqui estão, Dona Armélia. Olhei os papéis com atenção. O nome estava rasurado e corrigido. A data estava errada. O tipo sanguíneo era diferente do meu. Doutor, aqui está escrito que meu tipo sanguíneo é O+, mas eu sou A. Silêncio constrangedor. Deve ter havido um erro de digitação, Dr. Henrique explicou. E por que o nome está rasurado? Erro de impressão também. E a data diz que o exame foi feito em janeiro, mas eu só cheguei aqui ontem. Eles estavam encurralados. Dona Armélia, esses detalhes técnicos não são importantes. O que importa é o resultado. Doutor. Silva tentou desviar o assunto. Para mim são importantes sim. Quero fazer novos exames, com meu nome certo, meu tipo sanguíneo certo e a data de hoje. Não é necessário. É necessário para mim. Se vocês não querem fazer exames direito, vou pedir alta e fazer em outro lugar. A palavra alta os deixou em pânico.
Se eu saísse da clínica, perdiam a oportunidade de me matar de forma controlada. Dona Armélia, não é recomendável a alta ainda. Seu quadro pode piorar a qualquer momento. Então façam os exames certos. Quero eletrocardiograma, exame de sangue, raio-x do tórax. Tudo certinho, com meu nome, assinado pelos técnicos. Dr. Silva estava numa situação impossível. Se fizesse os exames, descobririam que eu estava perfeitamente saudável. Se não fizesse, eu pediria alta e sairia do controle deles. Está bem, vamos fazer novos exames. E quero cópias de tudo. Por quê? Para mostrar para Roberto. Ele está muito preocupado. Roberto, que estava torcendo para os exames mostrarem que eu estava morrendo. Eles saíram do quarto mais uma vez. Desta vez, a discussão foi mais intensa. Ela está complicando tudo. Não podemos fazer exames de verdade. Vão mostrar que ela está saudável. Então fazemos exames falsos mais convincentes. E se ela leva para outro médico analisar? Uma velha não vai fazer isso. Esta velha não é como as outras. Ela está fazendo perguntas que nunca ninguém fez. Exato. Eu não era como as outras vítimas. E isso estava deixando eles desesperados. Roberto apareceu no fim da tarde, animado para saber dos resultados dos exames. E aí, mãe? O que os médicos falaram? Vão fazer exames novos. Os primeiros deram problema. Que tipo de problema? Estavam com dados errados. Nome rasurado, tipo sanguíneo trocado, data antiga. Roberto fingiu surpresa, mas eu vi o alívio nos olhos dele. Pensou que os médicos estavam só sendo mais cuidadosos para evitar suspeitas. Que estranho, mas é melhor fazer certo mesmo. Roberto, posso te pedir uma coisa? Claro. Se esses exames mostrarem que não tenho nada sério, você me leva para casa? Ele hesitou. Se os exames mostrassem que eu estava saudável, não haveria justificativa para manter a internação. Claro, mãe. Se você estiver bem, voltamos para casa. E se os exames mostrarem que estou muito doente? Aí você fica aqui até melhorar. Até morrer, ele quis dizer. Roberto, você me ama? A pergunta o pegou desprevenido mais uma vez. Claro que amo, mãe. Que pergunta é essa? É que às vezes tenho a impressão de que você está torcendo para eu ficar doente. Que absurdo! Porque você parece mais animado quando os médicos falam que tem um problema no coração. Roberto estava suando. Mãe, você está imaginando coisas. Pode ser. Mas se você realmente me ama, promete que não vai deixar ninguém me machucar? Prometo. Segunda promessa impossível de Roberto. Primeiro prometeu investigar se eu morresse. Agora prometeu não deixar ninguém me machucar. Que ironia ter que pedir proteção para o próprio assassino. Na quarta noite, eles tentaram a abordagem mais direta possível. Dr. Henrique apareceu no meu quarto às 2 da manhã com uma seringa e 2 seguranças. Dona Armélia, preciso aplicar um medicamento urgente. Que medicamento? Para estabilizar seu coração. Os exames mostraram uma irregularidade grave. Que exames? Vocês não fizeram exames novos ainda. Fizemos sim, enquanto a senhora dormia. Enquanto eu dormia. Que conveniente. Quero ver os resultados. Agora não é hora para isso. É uma emergência. Uma emergência às 2 da manhã, com seguranças para me segurar se eu resistisse. Se é emergência, por que não chamaram Roberto? Não queríamos assustá-lo. É um procedimento simples. Procedimento simples que precisava de 2 seguranças para ser executado. Doutor, não vou tomar nenhum medicamento sem ver os exames e sem falar com meu filho. Dona Armélia, por favor, coopere. É para seu próprio bem. Para meu próprio bem. Sempre para meu próprio bem. Não! Quero falar com Roberto primeiro. Comecei a gritar novamente. Os seguranças se aproximaram para me segurar, mas eu gritei mais alto ainda. Socorro! Estão tentando me matar! Chamem a polícia! Dr. Henrique estava desesperado. O escândalo poderia acordar outros pacientes, chamar a atenção de familiares que estavam de plantão. Dona Armélia, se acalme. Vou chamar Roberto. Agora! Quero ele aqui agora! Roberto chegou em 15 minutos, fingindo estar preocupado, mas claramente irritado por ter sido chamado. O que aconteceu, mãe? Eles querem me aplicar uma injeção às 2 da manhã. Disseram que é emergência, mas não mostram exames, não explicam nada.
Roberto olhou para Dr. Henrique em busca de uma explicação. Os exames dela mostraram uma arritmia grave. Precisamos estabilizar imediatamente. Que exames? Insisti. Vocês prometeram fazer exames novos, mas não fizeram nada. Dr. Henrique estava encurralado entre a necessidade de me matar rapidamente e a impossibilidade de justificar o procedimento. Roberto, você autoriza o procedimento? Ele perguntou. Era isso. O momento da verdade. Roberto tinha que escolher entre autorizar meu assassinato na frente de todos ou admitir que não havia emergência real. O que exatamente vocês vão aplicar nela? Um medicamento para controlar a arritmia. Posso ver a bula? Dr. Henrique hesitou. Roberto também queria ver a bula. Isso não estava no script. Roberto é um medicamento controlado, não tem bula comum. Então me explica o que faz. Estabiliza o ritmo cardíaco. E os efeitos colaterais? Dr. Henrique estava suando cada vez mais. Roberto estava fazendo perguntas que filho conspirador não deveria fazer. Em alguns casos pode causar sonolência. Que outros casos? Roberto, eu intervi. Se você acha que é necessário, eu tomo. Confio no seu julgamento. Foi a coisa mais cruel que fiz durante toda essa farsa. Colocar Roberto numa posição onde ele tinha que escolher entre salvar minha vida ou autorizar minha morte publicamente. Doutor, tem certeza de que é necessário agora? Não pode esperar até de manhã? Doutor, Henrique estava num dilema. Se insistisse muito, pareceria suspeito. Se desistisse, perderia mais uma oportunidade. Pode esperar até de manhã se ela ficar em observação constante. Então fazemos isso. Fico aqui com ela até amanhecer. Roberto escolheu a opção que o deixava parecer filho dedicado sem autorizar minha morte imediata. Inteligente. Dr. Henrique saiu frustrado. Os seguranças também. Ficamos sozinhos no quarto. Mãe, você tem que parar de criar confusão com os médicos. Filho, você não achou estranho eles quererem me aplicar remédio às 2 da manhã? Achei. Por isso perguntei para esperar até de manhã. Obrigada por me proteger. Sempre vou te proteger, mãe. Sempre vou te proteger. Enquanto planeja minha morte com um advogado corrupto. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Roberto estava claramente desconfortável com a situação toda. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você está tão desconfiada de tudo? Era minha chance de plantar a semente final da paranoia nele. Porque ontem eu ouvi uma conversa estranha. Que conversa? 2 enfermeiras falando sobre acelerar o processo de uma paciente idosa. Roberto ficou tenso. Pode ter sido sobre alta médica? Não, elas estavam rindo. Falaram que a família ia ficar rica. Mãe, Roberto, você tem certeza de que esses médicos são confiáveis? Tenho. O Dr. Silva me garantiu. E você confia no doutor? Silva? Roberto hesitou. Era uma pergunta perigosa para alguém que estava conspirando com o Dr. Silva. Confio. Por que não confiaria? Não sei. Só tenho uma sensação estranha sobre tudo isso. Que tipo de sensação? Como se todo mundo estivesse mentindo para mim. Roberto estava visivelmente nervoso agora. Mãe, você está paranoica por causa do problema no coração. Pode ser. Mas se acontecer alguma coisa comigo aqui, você promete que vai investigar? Promete que não vai aceitar qualquer explicação que eles derem? Prometo. Terceira promessa impossível. Roberto estava prometendo investigar a própria conspiração. Mesmo que digam que foi morte natural? Mesmo assim. Mesmo que Dr. Silva diga que não há nada suspeito? Mesmo assim. Perfeito. Agora eu tinha Roberto prometendo desconfiar de seu próprio cúmplice. O dia estava amanhecendo, e eu sabia que as próximas horas seriam decisivas. A Polícia Federal estava esperando apenas mais uma tentativa clara de assassinato para prender toda a quadrilha em flagrante. E eu ia dar exatamente a oportunidade que eles precisavam. Na manhã do 5º dia, Dr. Silva chegou